Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Nem todos sabem, mas o melhoramento genético é de grande importância para a alimentação humana e animal, produção de fibras, combustível, planta para paisagismo, serviços de ecossistemas e uma variedade de outras atividades humanas. Mas afinal, o que é melhoramento genético em plantas? O melhoramento genético de plantas é a produção de vegetais por cruzamento seletivo, hibridização ou ferramentas de biotecnologia. É o mecanismo de produção de novas variedades de plantas para a horticultura e agricultura. Também conhecido como domesticação de plantas, o melhoramento genético gerou a maioria dos cultivos para a alimentação da população humana e faz parte da nossa evolução. Das 250 mil espécies de plantas que hoje são descritas e caracterizadas, atualmente cerca de 50 mil têm potencial de interesse econômico. Com maior conhecimento sobre os genes, descoberta da estrutura do DNA, a biotecnologia moderna foi se consolidando e permitiu uma revolução tecnológica no melhoramento genético de plantas. Um dos objetivos de praticamente todos os programas de melhoramento, nome técnico que se dá a todas as pesquisas e práticas para obtenção de um novo cultivar, é aumentar o rendimento. Atualmente, instituições públicas e privadas oferecem diferentes cultivares para as principais culturas no Brasil, sempre levando em conta os novos desafios que surgem para serem driblados pela pesquisa. As técnicas de melhoramento de plantas são extremamente bem-sucedidas e têm sido amplamente utilizadas na agricultura para aumentar o rendimento de várias plantas agrícolas nas últimas 5 décadas. Além disso, sob condições ambientais variáveis, o melhoramento genético é ainda mais desejável para o desenvolvimento de variedades de culturas resistentes a múltiplos estresses ambientais. Pois bem, vamos conversar hoje com o Carlos Halpe, engenheiro agrônomo, melhorista no desenvolvimento de milho, diretor de pesquisa da Corteva no Brasil, apresentando os principais tópicos deste fascinante tema. Obstinado e apaixonado pelo que faz, neste primeiro episódio o Carlos falará sobre a sua trajetória e destaca a evolução da pesquisa ao longo dos anos e como as tecnologias estão ajudando a aumentar os ganhos no processo de melhoramento de materiais. Na próxima semana, teremos novo episódio, com a segunda parte, quando ele irá comentar sobre os grandes desafios para o melhoramento no Brasil, a importância da variabilidade genética, biotecnologia, fatores abióticos, entre outros. Ouça o áudio e saiba mais. Vamos nessa? Podcast Academia do Agro. Carlos, você citou, agora eu vou te provocar também. Conta essas grandes viagens, essas grandes exploração que nós fizemos. Comenta um pouco então, vamos ver a sua memória, como é que está, porque a minha, é uma vaga memória, né? Mas com certeza você tem todos os detalhes. Daí, compartilha um pouco dessas aventuras, por favor. Valdir, eu tenho um problema sério com nome, sabe? Eu me esqueço. E hoje, por exemplo, a empresa é muito grande, né? Então as pessoas conhecem a gente, né? Mas eu tenho problema de esquecer. Agora, histórias e fatos, o Carlinhos sempre diz, Ralph, como é que tu te lembra dessas coisas? Acho que foram legais, né? Muito bem, vamos falar de viagens, né? Bom, de novo, nossos caminhos se cruzaram. Lançamentos de milho doce, lançamento de produtos, áreas polo, tudo itens que já foram trazidos aqui. Mas eu sempre tive... Bom, eu vim para o Goiás, né? Como eu falei antes, poxa, estou no Brasil Central. Cara, tem que ir mais para o norte. E na época, Valdir, o norte, assim como antes, hoje o Brasil Central é essa pujança. Ontem eu estava assistindo um podcast de investidores e o cara estava falando sobre a pujança de Goiânia, né? Que com toda a crise estavam abrindo revendas de carros de luxo e coisa e tal. Gente, eu já me esqueci o nome, mas um desses foi um programa dessas, uma mesa redonda de investidores. Cara, eu achei gostoso, eu ouvi, eu me orgulho disso. Porque de uma forma, quem foi lá pro Goiás, com muitos agricultores, técnicos de empresas, você um deles, né, participaram disso. E eu não tenho a mínima dúvida, e ajudaram nisso. Mas quantas histórias, então a gente sempre achava de subir. E nós tínhamos uma missão.
Em 96, na época, o meu chefe, o Mike Trimble, continua nativo, ele tem uma empresa própria de genética, a gente lembra dele muito bem, disse, Ralph, beleza, nós estamos aqui, estamos no Brasil Central, e se excitava quando ele via todas essas... Eu nunca me esqueço, uma vez eu levei ele para conhecer Rio Verde, que você o ciceronou, né, no ciceronou, né, levou em vários produtores. Gente, ele não tinha noção disso. Era a época, eu estou falando de quando? Isso era 2000 e... Eu voltei em 2002, 2003, 2004, vai. O pessoal não tinha noção do que o Brasil era, né? Não existiam redes sociais, divulgação, né? Cara, eu me lembro dele pulando, eu não sei se tu te lembra disso, mas a história das viagens é a seguinte, ele deu uma missão. Bom, a nossa agricultura está tropicalizando, nós temos que ter mais condições de trabalhar com melhoramento para tolerância a doenças, esse tipo de coisa. Precisamos de uma estação no norte, uma região mais tropical. Tudo bem. Então começou, e essa viagem que eu vou comentar foi uma famosa viagem que a gente fez. Você, saudoso Dr. Sugan, Hexodihardion, que era o nosso gerente de produto, equivalente ao Gerson hoje, ao Peixoto, Delmar Brenner e eu. Fomos numa D20, a viagem foi, eu acho que de uns quase 10 mil quilômetros e eu dirigi ela toda, não deixei ninguém dirigir, era fominha. Ela não tinha ar-condicionado, tá? Então nós saímos, Brasília, fomos a Luiz Eduardo Magalhães, que acho que não era Luiz Eduardo Magalhães na época, acho que era Mimoso ainda, né? Barreiras, Correntes, Rio Oeste, Balsas. Em Balsas visitamos algumas fazendas que foram fantásticas para a época já, né? Da SLC, eu acho que dá para mencionar aqui, a Parnaíba, fomos muito bem recebidos. Tínhamos um consultor lá que nos ciceronou também. E depois continuamos nossas andanças, enfim, fomos a Palmas, onde, veja bem, depois nós acabamos trazendo um centro de pesquisa para lá, que na época Palmas não tinha ponte ainda, nós atravessamos de balsa. Aliás, Valdir, se nós tivéssemos comprado uns terreninhos na época, hein, a gente ia ter uma grana boa. Mas não tinha agricultura ao redor, não tinha. E hoje você anda aqui, você tem... Na época tinha o foco de Pedro Afonso, tinha, acho que a Lagoa da Confusão, acho que lá... Um pouquinho em Araguaína aqui para baixo, isso, Gurupi, e acabou. Acabou. Né? Então, essa foi uma viagem fantástica que a gente fez, que nos abriu muitos horizontes. Você era o líder da área comercial aqui, você era extremamente... Eu me lembro que em Brasília, isso não vai te lembrar, nós jantamos com um senhor que era do Clube Amigos da Terra. Ele era consultor do Amigos da Terra. Um senhor de barba, desculpe, eu esqueci o nome, mas um cara foi muito gostoso, foi muito interessante. Então, John essa Landers. coisa, quando a gente... John Landers. Eu acho que é isso. Então, essa coisa, assim, você está me trazendo aqui para falar de pesquisa, mas não existe pesquisa. Melhoramento é uma coisa, é uma fatia do negócio. Mas uma das coisas que a gente sempre procurou trazer é essa integração, né? Essa coisa de andar junto. Porque não adianta, você dentro dos 4 arames enfarpados de uma estação de pesquisa, você não faz progresso, né? Então, com isso, a gente foi para lá. Porém, foi uma viagem, muitas passagens, pitorescas, enfim, foi uma viagem muito importante e nos abriu, tanto é que um ano depois estávamos com experimentos lá. Só que, quando nós terminamos isso, nós então marcamos uma viagem para lá, com mais uma pessoa junto, que é o Kenny Martin, que era o meu mentor, foi meu mentor por 6 meses, que era o nosso melhorista de Tifton, Georgia, um melhorista de muito sucesso, que eu aprendi pra cara, ficou comigo 24 horas ali comigo, ele trouxe a esposa, coisa e tal. Aí tem uma passagem bem pitoresca, que eu estava me lembrando hoje de manhã. Essa realmente eu me lembrei hoje de manhã. Nós fomos a Belém. Em Belém nós visitamos a Embrapa, excepcionalmente bem recebidos. Tu conhecia um pesquisador lá, que eu não me lembro o nome. E no dia seguinte, a essa visita, porque estávamos olhando Belém, uma região que nós poderíamos nos instalar. Aí jantamos, aí no dia seguinte nós íamos sair com um avião particular, que na verdade eu que fiz todo o agendamento, foi com um piloto
Luiz Agnes, mas o apelido dele era Manga Rosa, ele foi piloto de garimpo, um as da aviação moderna, né? Um mito, né? E ele foi o nosso piloto. Era um Seneca, aviãozinho de 6 lugares, não é tão forte, um aviãozinho que voa abaixo, coisa e tal. E aí nós íamos decolar sexta, dia X, bem cedinho. Chegamos no aeroporto e aquele tempo fechado, uma neblina muito forte, não dava para decolar. Aí foi, vieram temporais do meio-dia, que são comuns na região, e aí às 3 horas da tarde o negócio melhorou um pouco, pimba, vamos decolar e vamos para Imperatriz, fazer uns sobrevoos na região de Paragominas, e hoje, uma das coisas que me fascina, né, é o quanto essa região está produzindo, nós temos amigos lá, colegas lá, e é fantástico, né, a integração lavoura-pecuária lá, muito forte. Aí decolamos, vimos uma área, e eu no lado direito, no banco direito, né, curtindo ali junto com o Manca, viu a barulhenta, não dá para conversar muito, curtindo e até voando um pouco. Bom, acho que a gente voou 1 hora, estava no metade do caminho, ou meia hora, não me lembro, e o tempo fechou na nossa frente, Valdir. Mas o tempo fechou de um paredão escuro, que você não via onde ele acabava pro lado direito ou pro lado esquerdo, você não tinha como desviar. O teu aviãozinho não subia mais do que 12 mil pés, ele não ia poder vencer essa camada. E o Manga se virou para mim, muito tranquilo. Ele disse, me chamava de Carlinhos. Carlinhos, o negócio é o seguinte, nós podemos ir. Esse negócio aqui vai bater até dizer chega. Nós podemos chegar em Imperatriz estar fechado. A alternativa é estar fechado. Nós vamos ter que voltar para Belém, passar pelo mau tempo de novo. Eu olhei para eles e disse, vamos voltar para Belém agora. Tomei a decisão sem perguntar para ninguém. E me virei para trás. O Kenny Martin já estava se borrando de medo ali, né? E eu me virei para trás. Mike, é o seguinte, nós estamos voltando. Eu me lembro do rosto dele até hoje, Valdir, porque eu acho que tu e o Delmar estavam de costas, e é banco de um para frente do outro, e ele estava de trás. Uai, Mike, tem um tempo feio aqui na frente, tem tudo isso, pode acontecer, vai ser muito desconfortável. Mas esse avião não pode passar? Eu digo, Mike, é perigoso, vai ser desconfortável, papapá. Ele vai voltar. Mas quem decidiu isso? Eu, falei para ele. Eu decidi isso. E o Manga fez a volta. O Mike calou. Não falou mais nada. Bom, no meu caminho de volta, eu já vim pensando, vamos ter que botar um currículo, preparar um currículo, alguma coisa, né? Aí nós posamos. O Mike pegou a mochila dele, Valdir. Saiu daquele avião brabo, não falou com ninguém. Pé da vida. O Kenny Martin, velho Kenny Martin, chegou para mim e bateu nas minhas costas. Ele foi mentor do Mike. O Mike, eu dou um jeito. Tu fez certo em voltar. Bom, fazer uma história longa, curta, eu sempre falo isso. À noite nós fomos jantar e o Mike pediu a palavra. Aí ele disse assim, pessoal, eu só queria dizer uma coisa. O Carlos fez a coisa certa. Eu fiquei bravo, fiquei pé da vida, não falei com ninguém, mas ele fez as coisas certas. Valdir, põe uma coisa na tua cabeça, nós temos vários conhecidos no agronegócio, muita gente. O tempo ruim derruba avião. Temos N histórias, sabe? Terríveis, chatas, desagradáveis. Então, quem sabe ali, Valdir, nós tomamos a decisão correta, sabe? Então, isso para mim foi uma coisa que me marcou. E depois fizemos o voo, fomos a Balsa, fomos a vários, com um tempo bom, visitamos vários locais, e foi o que nos levou a abrirmos um programa em Balsas, que era um lugar que tinha um pouco de agricultura, que tinha uma agricultura na época, né? E que depois veio a ser o nosso programa de Palmas, que hoje é uma estação de tecnologia, uma das maiores do mundo, isso é público, né? Temos toda a parte de conversão de linhagens, de jardim de inverno para todos os programas, uma estação quarentenária credenciada pelo Ministério da Agricultura, toda a parte de marcadores moleculares, é fantástico, sabe? E começou ali, Valdir. Hoje, não sei se tu sabe, hoje em Palmas nós temos, não só temos o lugar onde nós estamos, nós temos vários sites, né? E como eu falei lá no início, né? Várias empresas, várias instituições indo para lá, acreditando, né? Porque realmente o melhoramento é onde está crescendo, né? Muito. Hoje é a última fronteira dentro das condições de respeito a reservas, reserva permanente, reserva regulada, esse tipo de coisa. Mas essa é uma história assim, que eu acho muito bacana, que, de novo, eu pessoalmente tenho amigos, eram amigos, né, que faleceram,
que tomaram decisões erradas na hora errada. Um voo de linha aérea é outra coisa. Vai por cima da camada, tem 200 equipamentos para te ajudar, tem todo um rastreio. Lá na época, nós não estávamos sozinhos, não existia apoio radar, nada. Ninguém poderia nos vetorar para sair desse mau tempo. Enfim, essa é uma passagem legal, Valdir. Você lembrou agora ou não? Agora eu lembrei de uma parte final dessa última aventura, foi que quando nós chegamos em Araguaína, o próprio voo oficial lá, que era um Fokker 50, não conseguiu chegar em Araguaína. E vocês tinham um compromisso urgente, né, dentro da programação, chegar lá em Toledo, do Paraná. E aí eu não sabia que americano dançava samba. E eu vi o Mike Trimble com os comissários lá naquela estação de Araguaína, sapateando mais gente brava, ele estava cuspindo o marimbondo, e ele exigia e tal. E até que veio um Citation, né, um jato nos buscar. Citation. Foi minha primeira experiência de jato Citation, uma coisa maluca, né? Lembra disso? Cara, essa história, muito legal que tu lembrou disso aí. Essa história aí é uma, assim, que vale a pena tomar. Inclusive o Mike Trimble, que continuou sendo meu chefe por alguns anos, hoje saiu da empresa, tem o seu próprio negócio, uma das pessoas que eu respeito muito. Ele sempre dizia, o Halp é um cara que te consegue um jato no meio do nada, de uma hora para outra. E foi tudo mérito dele. Porque eu disse, ele disse assim, Carlos, como eu posso ajudar? Bom, tu é o americano aqui. Tu vai lá e tu diz assim, eu preciso ir para São Paulo hoje. É a única coisa que ele falava. E na época, os despachantes de voo, que foram muito, muito legais no final, eles começaram a pressionar a chefia deles. Hoje isso não aconteceria, né, Valdir? Começaram a pressionar a chefia deles, o pessoal da logística, sei lá, gente, o cara tá bufando aqui, e ele precisa se deslocar, e coisa e tal. Bom, aí eles fretaram um Citation da Ehringer, acho que existe até hoje, né, que o Manga Rosa era sócio do irmão do dono da Ehringer, e cara, nós dormimos, no outro dia uma Kombi da Varig, porque o voo era Rio Sul, foi nos buscar. Era Pantanal na época, né? Era Pantanal. Não, era Rio Sul. Era Rio Sul, é verdade. Foi. Rio Sul. Aí uma Kombi foi nos buscar no hotel. Era carnaval, Valdir. Isso era carnaval. Porque nós fomos à noite, fomos olhar o desfile em Araguaína. E no outro dia, beleza. Aí lá pegamos as conexões e fomos pro compromisso em Toledo. Você está certinho. Foi uma passagem muito bonita. O Kenny Martin, quando se aposentou, ele botou uma foto, Valdir. Eu não tenho essa foto. De nós empurrando o Citation para abastecer, nas asas, para ele dar ré para chegar perto do posto da querosene lá para abastecer. Então tava Valdir, Mike, Halp, Delmar empurrando, porque não tinha ninguém no aeroporto, né? Só o cara do abastecimento lá. Essa foto vale hoje, cara. Seria muito interessante. Vale. Não, aliás, eu tenho fotos nessa nossa viagem ali, eu tenho algumas, né? Em balsas, em barreiras nossas, inclusive contigo aparecendo. Aquela que você atolou a caminhonete, você queimou, né? Não, aquela não existe. Aquela não existe mais. Não sei, ela se deteriorou. Podcast Academia do Agro. Ô, Carlão, e aí? Hoje, o que você faria diferente se estivesse começando tudo hoje? Novamente? Como pessoa física, né? Tu tá me perguntando, ou pessoa né? Como pessoa física, Valdir, eu acho que eu seria um pouco mais guerreiro. Não sei, as pessoas às vezes vão dizer, mas sempre foi uma pessoa combativa, mas buscando mais o que eu acredito que é certo. Porque você chega numa fase da tua vida, olha para trás e diz, putz, fez sentido, cara. Eu não sei se é natural da gente, mas eu acho que eu procuraria ser um pouco mais, no bom sentido, agressivo, em puxar as coisas, pessoalmente isso. Eu acho isso não tem nada a ver, tiraria um pouco mais de férias. Isso aqui tá parecendo o epitáfio dos Titãs, né? Não é a música epitáfio dos Titãs, né? A Rosana lá sacudiu a cabeça, roqueira que eu sei. Mas eu acho que eram coisas que eu olharia mais. Do ponto de vista de, vamos dizer, pessoas jurídicas que eu represento, que eu faço parte, né?
uma das coisas que eu mais me realizo trabalhando, agora eu vou falar da minha empresa, da Pioneer do Bom e hoje é do Corteva. Eu sempre tive muito respeito e muita estrutura. Isso tanto da área comercial, dos líderes locais, né? You name it, né? Mariano, Logan, depois quando veio o Daniel, aí, gente, naquela época, era Daniel, você, Verla, o Davanzo, o Peixoto, era um timaço. Nós trouxemos híbridos simples para o Brasil. Para o Brasil, não, eram materiais nossos. Nós fizemos a transição para o híbrido simples. E todas aquelas coisas, não vai produzir, não vai polinizar, coisa e tal, mas permitiu aquele salto de produtividade. Então, assim, eu tenho muito agradecimento sempre, né? E eu acho que eu não sei, eu acho que toda a carreira foi muito bacana, mas então eu vou ficar aqui falando mais só de mim, né? Eu acho que são coisas que eu faria diferente. Talvez, e eu tive essa oportunidade, né? Eu me dedicasse um pouco mais a fazer um doutorado. Eu nunca fiz, se bem que isso nunca me atrapalhou na minha carreira, mas eu tive essa oportunidade. Quando eu estava em Minnesota, meu orientador disse, se quiser ficar, tu tem a tua vaga aqui. E na época a empresa estava pedindo, foi quando eu te conheci, porque não sei se tu sabe, eu te conheci exatamente quando eu voltei dos Estados Unidos, no meio do olho do furacão, que o Cacheta já falou aqui. Não sei se foi o Cacheta ou outra pessoa, da Polissora e da Tropical. Lembra, Valdir? Eu te conheci no aeroporto de Guarulhos. Não sei quem me apresentou. Esse que é o Valdir, tá vindo para cá, Então, eu acho que eu faria um pouco. Eu acho que eu tentaria curtir um pouco mais, ser mais leve. A gente sempre foi muito pesado. Eu acho que o Delmar era assim. Eu acho que o Kobiraki, que é o nome que eu não mencionei, continua nativo. Aliás, um bom cara para fazer aqui, viu? Fica a dica. São pessoas que a gente somatiza muito, sabe? Nós tivemos dificuldades ao longo do percurso, né? E isso tirava muito sono da gente. Acho que isso eu faria diferente, seria mais leve. Carlos, não, e é bem isso, eu me sinto bem assim, tal, que poderíamos ser mais leves, poderíamos ser mais família também, sei lá. Mas assim, eram épocas diferentes, né? Como dizia a frase, né? Todos gostavam muito dessa frase, aqui o sistema é bruto, nós tinha que fazer na unha mesmo. Então, mas situações da época, hoje já não é tanto, né? Até alguns são até exageradamente, dizem que as novas gerações agora são Nutella, né? Elas não são mais. Mas assim, é sinal dos tempos. Mas falando em tempos, eu já tenho feito essa pergunta para alguns dos meus convidados e eu quero fazer para você também. Nós estamos há quase 2 anos de pandemia. Para você, hoje, o que fica na sua mala que você tinha dentro dela antes da pandemia? O que não fica, o que você vai tirar? E o que você colocaria de novo nela? Se eu entendi bem a pergunta, eu não entendi muita analogia das malas, mas vamos lá, me ajuda aí se eu não tiver respondido. Você está viajando, eu vou simplificar. Vamos lá, então. Você está viajando no tempo e está com sua mala cheia de conceitos, de práticas, de usos, de hábitos, está lá dentro da sua mala. De repente, você entra numa tempestade, num nimbus, né? E aquele nimbus é a pandemia, tá? 2 anos você vai ficar ali dentro. Aí, quando você sai dela, eu te pergunto, daquilo que tinha dentro, que você entrou na mala, o que você tiraria dela, tá? E o que você colocaria de novo? Perfeito. Entendi bem agora. Bom, em primeiro lugar, eu me sinto muito, muito bem para responder essa pergunta, porque dentro de R&D, eu era o representante de R&D dentro do time de crise que a nossa empresa tinha. Foi extremamente bem conduzido. Está sendo bem conduzido, que não acabou, né, Valdir? A gente tem que ter calma nisso, né? E esse é um ponto que eu queria fazer depois, que não acabou. Mas nós conseguimos. Gente, no começo da pandemia, eu me lembro que eu me acordava de manhã e me preocupava. Gente, o que vai acontecer? Onde vai parar? Quando que nós vamos? Nós tínhamos plano B de corte de ensaios. Não, se eu tiver que cortar, eu vou cortar esse ensaio aqui, vou fazer isso. E se eu tiver que fechar um centro de pesquisa, se houver uma contaminação interna? Essa é a nossa grande e principal preocupação, né? Gente, Valdir, nós passamos pelo pior, acho que pior já passamos,
Hoje, nós temos praticamente toda a nossa população vacinada, claro que por causa de idade, né? Os mais seniors já têm as 2, indo para as 3, né? Que é o meu caso, mas isso foi e passou por isso muitas coisas, até, gente, vacina é importante fazer isso, mas o que eu queria ressaltar é que colhemos o verão 19 e 20, avançamos produtos, plantamos safrinha 20, colhemos safrinha 20, plantamos verão 20 e 21, plantamos safrinha 20, colhemos e hoje estamos aqui terminando o plantio do 21-22. Nós não perdemos uma parcela sequer em função da pandemia. Perdemos por outros motivos, né? E, como vocês bem sabem, isso faz parte do nosso negócio. Nós não tivemos nenhuma contaminação interna. Isso, gente, assim, são horas de conversa. Vai desde ter times pequenos, com cores diferentes no campo. Claro, o melhor lugar para se estar na pandemia, onde é que era? No campo. Lá sim não teria problema nenhum. Muito trabalho em cima de álcool gel, limpeza, né? Muita troca de informações. Nós se reunimos com o time de crise praticamente todos os dias, inclusive sábados e domingos no começo, e passou. Agora, um aspecto que talvez você não ache, ou talvez alguém que esteja nos ouvindo, que é exagero da minha parte, eu acho que estávamos perdendo muito tempo nos deslocando para reuniões, estávamos gastando muito dinheiro em hotéis e estávamos até nos ausentando das nossas famílias. Eu e várias pessoas eu fiquei mais próximo da minha família. Uns até terminaram o casamento por causa disso, né, Valdir? Tô brincando. Mas eu acho que eu, por exemplo, já fazia parte do conselho. Gente, a nossa matriz era em Alphaville. Eu não queria ir para lá toda hora, pegar aquele voo cedinho e chegar em Guarulhos, pegar um carro e até lá, sabe? Gente, nós melhoramos tanto, mas tanto. Eu não sei se não tivesse havido Covid e o Valdir me convidasse para esse podcast aqui, digo, não, Valdir, eu estou voltando para Goiânia, tal dia, vamos conversar. Inclusive eu te propus isso, mas, gente, isso aqui funciona bem. E na época eu sofria muito, né? Porque nas reuniões estava todo mundo lá, conversa lateral, o cara vai pro quadro escrever alguma coisa, você não vê o quadro, vê o rosto dele. Então o Zoom estava começando, o teu sistema aqui, isso amadureceu muito. Então eu digo assim, Valdir, nós nos tornamos mais eficientes e fomos capazes de dizer, não, isso aqui é crítico. E uma coisa que foi muito bacana no Brasil, e isso a gente deve muito à nossa ministra da Agricultura, né, que desde o início foi lá e batalhou a agricultura, e não poderia ser diferente, mas nos fez atividade prioritária, então nós não precisamos fechar e continuamos trabalhando. As estações de pesquisa, pessoas com alguma comorbidade foram trabalhar de casa, coisa e tal, mas funcionou muito bem. Então o meu grande aprendizado é essa questão da eficiência. E o que eu tiraria da mala seria isso. Eu acho que um excesso de reuniões, esse tipo de coisa. O Daniel Glatt, é uma pessoa que eu quero citar aqui, foi uma das entrevistas que tu fez no auge da pandemia. E o Daniel, daquela forma extremamente assertiva dele, simplista, no bom sentido, né? Ele falou uma coisa, gente, o que eu faria? Né? Ele falou os cuidados, coisa e tal, e ele disse uma coisa, Valdir, comprem os seus insumos, porque você não sabe se vai ter caminhão, se vai ser trem, se vai ter navio. Isso foi em junho, acho que foi em junho de 20, Valdir, posso estar errado. E, cara, que dica, né? Nós estamos vivendo isso hoje. Né? Então, o Daniel, na época, foi muito... Hoje é fácil dizer, né? Mas na época ele foi muito... Então, eu achei bacana isso. Né? Pessoalmente, na empresa, inclusive, a gente tratou de fazer isso. Né? De garantir. Agora, o que seria diferente? Eu acho que eu tiraria isso e não acrescentaria nada. Claro, semana que vem vou estar me reunindo. Eu participei de tours esse ano, né? Mantendo as distâncias. Os tours diminuíram de tamanho. É ótimo.
E semana que vem eu vou estar me reunindo pela primeira vez, não virtual, né, com uma pessoa, né? Nós vamos fazer um trabalho em Goiânia e vamos nos reunir. Já obtive as aprovações, coisa e tal, e isso é bacana. Então, eu acho que a pandemia, eu aprendi pra caramba. O fato de eu ficar em casa, existem outras questões também, me facilitou. Eu tive um pequeno problema de saúde. E o fato de eu poder ficar em casa, gente, eu acho que sem a pandemia seria uma outra trajetória. Claro que ninguém precisa uma crise dessas para melhorar alguma coisa, mas assim, então pessoalmente, e eu acho que nós nos aproximamos muito mais, porque nós temos estações de pesquisa em vários lugares do Brasil, então todo dia a gente estava conversando e acabava conversando. Hoje já diminuímos, a frequência caiu bastante. É isso. Podcast Academia do Agro. Carlos, essa aí não teve colinha que eu te mandei, não. Essa aqui é diferente, essa pergunta, tá? Não tá no seu escopo aí, não. É o fitness intelectual emocional. Bonita palavra, né? Fitness emocional e cultural. E cultural ou intelectual? Os dois. Eles estão intrinsecamente ligados. Que disco, que trabalho musical de rock and roll você me recomendaria hoje? Bom, você sabe que eu sempre gostei de Led Zeppelin e eu comprei um Laserdisc e eu consegui na época um álbum do No Porter, do senhor. E cara, eu sempre gostei muito da música. E o Led Zeppelin já tinha uns anos de carreira, né? Eles estavam sem o John Bonham, mas eles fizeram esse trabalho. Foi na Turquia? Não foi na Turquia, foi no Paquistão. Acho que foi no Paquistão. Com muita. Alguma coisa assim, na Índia, no Paquistão, alguma coisa assim. Com muita percussão, com muito daqueles percussionistas locais. E aquilo ali, eu sempre adorei a mescla do clássico, tá? Ou do local, do cultural, né? Com coisas mais de ponta. Por exemplo, esses dias eu aprendi a gostar da música sertaneja, né? O Baitaca cantou com um grupo sertanejo, que é o... Ai, gente, são dois bem... Esqueci agora. Não é o Jorge Mateus. Jorge Mateus? Não é o Jorge Mateus, é o... Não, beleza, não vê o cara, mas assim, eu acho bacana esses ecumenismos, tá? Então, assim, eu acho que esse álbum do No Porter é um álbum, assim, que na minha vida me marcou muito. Um outro também, que eu curto muito, que é o rock mais progressivo, né? Pink Floyd. Do Mike Oldfield. De quem? A Pink Floyd também. Mike Oldfield. Que é o Tubular Bells. Tubular Bells, pra ter uma ideia, foi a trilha sonora do filme O Exorcista. Tem nada a ver com o Exorcista. Mas o que eu acho bacana, Valdir, e isso é da parte de higiene mental, coisa e tal, uma particularidade. O álbum Tubular Bells, do Mike Oldfield, que dura 23 minutos, tá? Foi, claro que o Mike Oldfield que o fez, o inglês, porém, quem o produziu foi o Sir Richard Branson, que é também o dono da Virgin Galactic, que foi para o espaço esses dias. Eu acho bonito no mundo moderno um cara que, tudo bem, nasceu, tinha o seu recurso, coisa e tal, mas era um produtor musical do Michael Field, do Sex Pistols, que era aquele rock bem, foi ele também, tá? Produtor e várias outras, a Virgin Records, né? O cara foi para o espaço, ele montou uma estação de lançamento, ele vai num avião, e aí o avião se desprende, enfim. Cara, isso eu acho fantástico, Walter. Eu acho que na vida a gente tem que procurar cada vez mais essa coisa. Eu admiro. E hoje eu trabalho com uma turma nova, uma gurizada nova, cheia de energia, com um conhecimento fantástico de tecnologia. Gente, isso a mim me rejuvenesce. Claro que os caras às vezes têm uma ideia, falam, peraí, não é bem por aí, mas tu tem que trabalhar isso, né? Não tem como, mas assim, é incrível o que é possível, como é rápido, como se faz as coisas. Principalmente nessas áreas de tecnologia que eu te falei. Perfeito. E são o futuro, velho. Perfeito. Mas nada vai substituir o ensaio, nunca. Porque por mais que tu prepare, assim, tu não tem condições de... Claro, nunca não se pode dizer de jeito nenhum. Mas eu não consigo ver que você não coloque os teus materiais numa propriedade do teu cliente, no campo, para ele realmente ter aquela informação. Agora, o material que tu sintetiza para colocar lá,
vai poder ser bem melhor, bem mais assertivo do que é. No quarter, te recomendo. E Michael Field também, vai atrás. Não, você passa para mim depois uma mensagem aí com todas essas informações que você passou aí. Passa no zap. Eu quero sim, faz favor, hein? Compromisso. Cara, nós estamos chegando um pouco já finalmente, até porque eu sei que você tem também a sua demanda de horário, eu também tenho aqui. Então, primeiro tenho que te agradecer aí pela participação. E uma última pergunta. Um conselho para os nossos colegas do agro. Bom, eu sempre gosto, eu acho assim, a gente tem que continuar firme no trabalho e o teu podcast traz isso, tá? De mostrar o que é o agro para a nossa população em geral. Em 1985, vamos às datas, eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez. E lá eu fui num supermercado, sei lá comprar alguma coisa, obviamente, e tinha uma criança, seus 12 anos, 10 anos, e eu de boné da Pioneer. Aí o menino falou, você trabalha na Pioneer? Trabalho, só que eu trabalho no Brasil. Ele disse, uau, no Brasil, que legal. Meu sonho é ser um despendoador da Pioneer. Eu quero dizer aqui, o guri, aliás, eu acho que ele não tinha 10 anos. Tá certo, eu estava em Des Moines, é um lugar agrícola, mas eu voltava e sempre dizia, eu sonho com o dia que a agricultura vai fazer manchete em horário nobre na TV. E ela faz, positivamente. Mas, recentemente, ela está fazendo muitas coisas mal. Todos nós temos esse desafio no churrasquinho com os amigos, com as amigas, de defender, não é de defender, de trazer os pontos. Então, o conselho que eu deixaria, vamos continuar trabalhando firme para essa maravilha. Eu acho que o Brasil está indo claramente nesse caminho. O agro está, nesses últimos anos, contando, bom, não preciso falar. Nós hoje, a mídia como um todo, entende, sabe disso, mas eu acho que nós temos uma tarefa de mostrarmos que somos quem mais preserva. Tu tem propriedade, eu tenho propriedade, tu sabe quanto que tu tem que deixar. As pessoas não sabem disso. As pessoas urbanas, às vezes, uma vez eu fui inspecionado, tranquilo, né? Pelo pessoal, o IBAMA veio fazer uma inspeção para nós em Itumbiara, e mostramos lá os sites estrangeiros, continuamos guardados, foi tudo tranquilo. E aí, no final, começamos a falar de plantio direto. O fiscal não conhecia plantio direto, era um fiscal bem urbano. Ele disse, gente, se existe algum impacto ambiental que a agricultura, isso na época, eu estou falando 10, 12 anos atrás, ou mais, um impacto ambiental, né? Eu me lembro dos rios no Rio Grande do Sul vermelhos, a cor do Colorado, entendeu? Por causa de terra que estava lá, Lagoa dos Patos 100% assoreado, e assim vai no Brasil todo. Acabou, sabe? Então isso não foi, claro, teve muita ciência por trás e coisa e tal, mas foi o agricultor que decidiu fazê-lo. Ele sentiu nessa necessidade, né? Junto com toda a massa científica que nós temos. Então é isso. E nós temos uma agricultura em qualquer área, né? Hoje, e estava aí o Dr. Alisson Paulinelli, que foi até nominado um potencial Nobel, rapaz, merecia, né? Um cara de visão, né? Foi chefe do meu pai e assim mandou tanta gente para fora que voltou, né? Estudar e coisa e tal. Acho que essa é a nossa missão. Continuarmos firmes, e o agro está andando, e nós somos extremamente organizados. Nós temos hoje representatividade política, isso é uma coisa que o Daniel falava muito, Valdir. O que a agricultura americana dá de capote na brasileira é representatividade política. E hoje nós temos várias, não vou citar aqui, né? Mas temos várias pessoas que nos representam, temos uma ministra extremamente competente, né? Tanto é que está aí até hoje, navegando, surfando, né? É isso, Valdir, eu acho que é isso. Nós temos uma missão. Eu queria que a opinião pública entendesse mais sobre o agro. Essa é um grande conselho, sem dúvida nenhuma. A gente tem feito em todos os episódios até comentários sobre isso, levantando isso daí, porque realmente há uma desinformação, não é nem questão de maldade, mas há uma grande desinformação na comunidade, principalmente urbana. Há, de repente, más intenções aí na mídia, talvez, por interesses geopolítico-econômicos, tudo bem, tá? Mas o nosso papel, nós temos que fazer dessa forma, levantar as benesses, ver toda a contribuição
a importância que esse agronegócio tem para o nosso país. E é verdade, também bandido tem em todo lugar, mau caráter tem em todo lugar. Tem gente que pode estar desmatando, pode, é verdade, mas é uma minoria que não representa a grande e massiva maioria. Esse é o fato. Carlinhos, obrigado novamente por estar aqui com a gente. Foi um privilégio, tem sido um privilégio, e com certeza gostaria de contar contigo numa outra oportunidade, quem sabe para a gente mergulhar um pouco mais aí na genotipagem, na fenotipagem. É um mundo maravilhoso mesmo. E aí, queria terminar que você, apesar que vai estar na descrição do podcast, vai estar no Web Notes, mas que você nos diga aí como é que as pessoas podem entrar em contato com você. Meu e-mail, né, é carlos.halp, né, @porteva.com, simples assim. E aí eu tenho WhatsApp, coisa e tal, não adianta falar número aqui, depois eu te passo. Eu tenho que passar o meu bio também para ti, eu não sou muito organizado nessas coisas, não. Tá tudo em ordem, tá tudo tranquilo, tá? Então, brigadão, amigo. Forte abraço para ti. Para ti também. Muito obrigado, Valdir. Parabéns de novo, tá? Eu achei legal. Estava um pouco preocupado, né? Um pouco nervoso, como é normal. Acho que é normal. Mas achei super legal participar aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Grande abraço. Tchau, tchau. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Caríssimos e caríssimas, com os atuais níveis de taxa de juros, remuneração a investimentos em renda fixa, muitos estão aventurando-se no mercado de renda variável, no mercado de equities, ações e até mesmo no mercado de commodities, metálicas, agrícolas. Logicamente, todo investimento tem seus riscos. No mercado de renda variável, esses riscos são maiores e precisam ser ponderados. Mas após ter ponderado esses riscos, o investidor toma a decisão de adentrar a esse mercado. Aí ele precisa ser municiado de boas informações. Ele precisa de um acompanhamento profissional para não sair muito machucado dessa experiência no mercado de renda variável. Um dos mercados os quais tem atraído muitos investidores é o mercado da B3, principalmente o milho e o boi na B3. Quando você opera commodities agrícolas, você precisa filtrar quem será este consultor, quem irá acompanhá-lo. Um dos equívocos mais comuns que podem ocorrer é você procurar alguém que sempre operou equities, sempre operou ações. E essa pessoa passa a ser seu consultor em suas aplicações em commodities agrícolas, focando em investimento, não como hedger. Aqui começam os equívocos. São mercados completamente diferentes, são conhecimentos diferentes, são fatores de influências diferentes. E nas commodities agrícolas, os fundamentos são extremamente importantes. Não que os grafistas não tenham sucesso nisso, até tem e muito sucesso, mas os fundamentos são extremamente importantes. Ao operar com commodities agrícolas como milho e boi na B3, tenha certeza de que a sua trajetória será acompanhada por alguém com conhecimento. Verifique onde ele trabalhou, verifique sua história de vida, tente entender a caminhada desse consultor até aqui. O mercado de commodities agrícolas é um dos mercados mais de risco no mundo. Ele tem atraído muitos investidores, mas operar nesse mercado sem a orientação necessária pode ser desastroso. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano.
Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!